Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego falando do seu canal de Química aqui no YouTube e o canal Sala da Química. Na videoaula de hoje, galerinha, nós vamos continuar a nossa playlist sobre estequiometria. Nós vamos aprender as interconversões entre os tipos de fórmula. Se você perdeu essa sequência de aulas, vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar a nossa playlist de estequiometria. Se você não é inscrito no canal, já aperte logo o botão de se inscrever, ative o sininho para você ser avisado de todos os lançamentos de vídeos novos. Vai deixando o seu dedão no like e compartilha, galera, com todos os seus amigos que têm muita dificuldade nesse assunto, porque aqui no canal é conteúdo gratuito e de qualidade, portanto, vem comigo! Galera, vamos começar então a nossa videoaula de hoje. Seguinte, interconversão entre fórmulas, para você aprender, é direto em questão. Eu preciso te mostrar vários exercícios que vão te ajudar a entender como converter uma fórmula percentual em mínima, como converter uma fórmula mínima em molecular e vice-versa, beleza? Então você está preparadíssimo para a nossa sequência de questões? Já vou mandar logo a primeira na sua tela. Um composto químico apresenta 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. Determine sua fórmula mínima. Galerinha, vocês repararam que esse primeiro exercício ele te deu a fórmula percentual da substância e quer que você determine a fórmula mínima. Como proceder? Bom, para a gente começar, a questão falou que esse composto tem sódio, carbono e oxigênio. Eu não sei a quantidade de sódio, chamei de X, não sei a quantidade de carbono, chamei de Y, não sei a quantidade de oxigênio, chamei de Z. Mas ele me deu as porcentagens em massa de cada elemento químico. Então, no caso do sódio, 43,4% da massa desse cara é sódio, 11,3% carbono e 45,3% oxigênio. Galera, primeiro passo é o seguinte, você vai considerar uma determinada massa para essa substância. Você vai escolher um valor arbitrário, qualquer valor que você quiser escolher. Mas como a gente está trabalhando com porcentagem, é interessante que você escolha uma massa de 100 gramas, até mesmo para facilitar o cálculo percentual. Obviamente que se você escolher uma massa diferente de 100, o teu resultado final vai dar o mesmo que o meu. Mas por padrão, vamos convencionar 100 gramas desse composto. Então, eu quero que você imagine que eu tenho 100 gramas desse composto. Eu não estou dizendo para você que a massa molar dessa substância é 100, mas eu estou querendo que você imagine uma amostra que contenha 100 gramas desse composto, beleza? Vamos comigo. Se eu considerar que eu tenho 100 gramas desse composto, responde para mim, quanto é que é 43,4% de 100? Obviamente é o próprio 43,4, correto? 43,4 gramas de sódio. Eu simplesmente calculei essa porcentagem de 100. Então, obviamente que uma porcentagem de 100 é o próprio número, galera. Vocês estão captando aqui a ideia? Vamos lá. 11,3% de carbono. 11,3% de 100 é o próprio 11,3. Então, a gente tem 11,3 gramas de carbono. 45,3% de 100 é o próprio 45,3 gramas de oxigênio. Então é como se, para uma massa de 100 gramas dessa substância, essas aqui fossem as massas individuais de cada elemento. Lembrando, galera, que eu estou fazendo bem devagarinho para você entender o princípio. Eu não quero que você decore a sequência da resolução, eu quero que você entenda a lógica, beleza? Vamos lá! Vocês lembram que na nossa última videoaula eu expliquei para vocês que esses números aqui, ó, o X, o Y e o Z, eles têm um nome. Quero ver se você lembra aí. Qual que é o nome do X, do Y e do Z? Recordaram? É o índice de atomicidade, não é? E a gente aprendeu que esse índice de atomicidade, ele pode significar para a gente número de mols. Então esse X, ele pode significar para a gente o número de mols do sódio,
o Y pode significar o número de mols de carbono e o Z pode significar o número de mols do oxigênio. Se os índices de atomicidade são número de mols, eu posso pegar essas massas que eu tenho e calcular número de mols. E como é que a gente calcula número de mols? Dividindo a massa que eu tenho pela massa da tabela periódica. Então você vai pegar o 43,4 e você vai dividir pela massa do sódio na tabela periódica. Massa do sódio, 23. Qual é o objetivo dessa divisão? É você achar o número de mols do elemento sódio, correto? Essa divisão aqui, galerinha, ela vai dar 1,9. Então nós temos 1,9 mols do elemento sódio, ok? Vou fazer a mesma coisa para o carbono, só que no caso, a massa molar do carbono, que é a massa da tabela periódica, vale 12. Dividindo por 12, isso aqui vai dar aproximadamente 0,9 mols de carbono. Farei a mesma ideia para o oxigênio. Dividindo pela massa do oxigênio, que é 16, isso aqui vai dar, galerinha, 2,8 mols de oxigênio. Então isso significa que a minha substância ela é formada por 1,9 mols de sódio, 0,9 de carbono e 2,8 de oxigênio. Um detalhe, se quando eu fizesse essa divisão, esses valores já fossem números inteiros, isso aqui já representaria os próprios índices de atomicidade do sódio, do carbono e do oxigênio. Só que vocês perceberam que, para o meu azar, vamos dizer assim, esses números não deram inteiro. Isso significa que eu tenho que tentar transformar eles na menor proporção de números inteiros possível. E existe uma técnica matemática que diz que quando eu tenho uma proporção de números e essa proporção ela não é uma proporção inteira, se você quiser transformar ela inteira, você vai dividir todos esses valores pelo menor entre eles. Você vai dividir esses três valores pelo menor entre eles. Qual que é o menor entre eles? Bom, o menor entre os três valores é 0,9, correto? Eu quero que você entenda qual é o objetivo disso. O objetivo é eu transformar essa proporção que não é inteira numa proporção de números inteiros. Beleza? Vou dividir aqui por 0,9. Aqui vai dar 1, não é? Vou dividir aqui por 0,9. Aqui vai dar praticamente 2. Vou dividir aqui por 0,9. Aqui vai dar praticamente 3. Ao efetuar essa divisão, eu obtive uma proporção de números inteiros. É claro que 1,9 dividido por 0,9 não é exatamente 2, mas já está bem pertinho ali do 2, ok? Então, galera, 2, 1 e 3. 2, 1 e 3. Isso significa que a fórmula da minha substância terá 2 sódios, ela terá 1 carbono e ela terá 3 oxigênios. Na2CO3. Essa é a fórmula mínima de um composto que possui 43,4% de sódio, 11,3% de carbono e 45,3% de oxigênio. É claro que quando você estiver fazendo a questão, aqui eu fiz bem compassado, bem mastigadinho para você entender. Mas quando for você que estiver fazendo a questão, você não vai precisar fazer tudo isso que eu fiz. Você já entendeu a lógica e você vai fazer o quê? Você vai simplesmente pegar a porcentagem, que é a fórmula percentual que ele te deu, e já vai dividir direto pela massa da tabela para converter isso para número de mols. Entenderam a lógica, galera? Vamos fazer assim? Vamos ler agora a próxima questão, a segunda. Eu vou dar um tempo para você tentar fazer, você vai pausar o vídeo e aí você tenta fazer bonitinho, na sequência você confere a resolução que eu vou te mostrar aqui. Estamos combinados? Posso chamar o enunciado da segunda questão? Beleza, então. Segue na tela. A composição centesimal de uma substância é de 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio e 53,3% de oxigênio. Determine a fórmula empírica dessa substância. Então, galerinha, mais uma vez, ele te deu a fórmula percentual e está pedindo a fórmula empírica. Todos vocês lembram que fórmula empírica é sinônimo de fórmula mínima, certo? Então faz o seguinte,
Pausa o vídeo nesse momento e tenta desenvolver essa questão. E aí, galerinha, conseguiram fazer de boa? Vamos conferir aqui com minha resolução? Vamos lá, então. Ele falou que essa substância ela tem 40% de carbono. Eu já vou colocar só 40, gente, que aí vocês já entendem que é 40 gramas de carbono para cada 100 da substância, ok? Ele falou também na questão sobre o hidrogênio. O hidrogênio 6,7, então seriam 6,7 gramas de hidrogênio. E o oxigênio, ele deu pra gente como sendo 53,3% de oxigênio. Galera, próximo passo, dividirmos essas massas pela massa da tabela periódica para obtermos o número de mols de cada um. Confere? Então vamos lá. Massa da tabela periódica do carbono é 12. Essa divisão aqui, galerinha, feito a conta, você vai achar 3,3 mols de carbono. 6,7 dividido pela massa do hidrogênio na tabela que é 1 é o próprio 6,7 e o oxigênio 53,3 dividido pela massa do oxigênio na tabela periódica. Isso aqui vai dar, galerinha, 3,3 mols de oxigênio, ok? Depois que você fez essas contas, vocês perceberam que essa divisão ela não deu o número inteiro. Se ela tivesse dado o número inteiro, eu já pararia por aí, ó. Esses números seriam a resposta da questão. Só que como não deu inteiro, qual é a técnica para transformar em proporção inteira? Dividir pelo menor entre eles. Qual é o menor entre eles aqui, galera? O menor entre eles é 3,3. Então, você vai dividir aqui em cima por 3,3, essa divisão vai dar 1. Você vai dividir aqui o hidrogênio por 3,3, essa divisão vai dar praticamente 2. E você vai dividir aqui por 3,3 e essa divisão vai dar 1. Um carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Um carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá aí, galerinha. Essa aqui é a fórmula mínima do nosso composto, CH2O. Vocês viram como é tranquilo? Pegou a manha, já vai de boa. Mas vamos fazer assim. Eu sei que você quer segurança e confiança, e eu quero fazer só mais uma questão com você nessa pegada para garantir que você entendeu numa boa. Vou chamar o enunciado da terceira questão, beleza? Lê comigo então na tela. Uma certa amostra de um composto contendo potássio, cromo e oxigênio foi analisada e se obtiveram os seguintes valores: 1,95 gramas de potássio, 2,60 gramas de cromo e 2,80 gramas de oxigênio. Determine sua fórmula mínima. Muito bem, galerinha. Vocês perceberam que nessa questão ele não deu a fórmula percentual, mas ele já te deu as massas, então faz o mesmo efeito. Você vai pegar essas massas e vai dividir pela massa da tabela periódica, seguindo o mesmo caminho que eu fiz aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu quero que você tente fazer. Então pausa o vídeo nesse momento e manda bala aí na resolução. E aí, galerinha, conseguiram fazer? Vamos conferir comigo aqui a resolução? Vamos lá, então. Bom, ele falou na questão sobre o potássio. A massa do potássio que ele te deu foi 1,95. Ele falou também sobre o cromo, que é o Cr. A massa do cromo ele deu para você na questão como sendo 2,60. E ele deu para você também o oxigênio, não é? A massa do oxigênio que ele deu para você analisar foi 2,80. Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte, divisão pela massa da tabela periódica, ok? No caso do potássio, galera, a massa do potássio na tabela periódica é 39, então vou pegar esse 1,95 e dividir por 39. O número de mols aqui do potássio vai dar 0,05. Vou pegar o 2,60, dividir pela massa do cromo na tabela periódica, que é 52. O resultado disso aqui vai dar 0,05 mol de cromo. Vou pegar o 2,80, dividir pela massa do oxigênio na tabela, que é 16. O resultado dessa divisão vai dar 0,175 mol. Vocês já repararam que a divisão não deu o número inteiro. Qual é a técnica? Dividir pelo menor entre eles. Como o menor entre eles é 0,05, olha só o que vai acontecer aqui, ó, galerinha. Vou dividir por 0,05, aqui vai dar 1. Aqui eu vou dividir por 0,05, também vai dar 1.
E aqui eu vou dividir por 0,05 e isso aqui vai dar 3,5. Essa divisão ela vai dar 3,5. Professor, mas o objetivo de fazer essa divisão pelo menor entre eles não seria transformar essa proporção inteira? Não deu inteiro, professor. E agora, o que eu faço? Calma. Galerinha, essa situação pode acontecer, por isso que eu coloquei esse problema para a gente resolver. Mas eu vou confessar para vocês que em praticamente 100% dos casos, quando você dividir pelo menor entre eles, vai ter um número que vai insistir em não dar número inteiro. Mas esse número normalmente é um 0,5, alguma coisa 0,5. No caso aqui é 3,5. Obviamente que você não vai dividir pelo menor entre eles, porque o menor entre eles é 1. Então você vai fazer o quê? Você vai multiplicar pelo menor número possível, de forma que transforme essa proporção em número inteiro. Logicamente que eu estou falando em multiplicar por 2, galera. Como é um número 0,5, quando você multiplica ele por 2, você transforma no número inteiro. Então vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou multiplicar por 2, então vai dar 2. Aqui eu vou multiplicar por 2, vai dar 2. E o 3,5 eu vou multiplicar por 2 e vai dar 7. Aí sim, ó, 2, 2 e 7. Eu tenho uma proporção de números inteiros. Então isso significa que a fórmula do meu composto terá 2 potássios, terá 2 cromos e terá 7 oxigênios. K2CR2O7, ó. Essa é a fórmula mínima aí do nosso amiguinho da terceira questão. Deu para entender, galera? Ficou tranquilo? Printzinho da tela, printzinho, vou sair aqui, tiro o print para você analisar a resolução, tranquilo? Posso apagar essa sequência de quadro agora? Vamos para a próxima questão? A fórmula mínima de uma substância é CH2 e sua massa molecular vale 70U. Determine a fórmula molecular dessa substância. Vamos lá então, galerinha. Vocês perceberam, primeiro, que nessa questão ele te deu a fórmula mínima, deu a massa molecular e quer a fórmula molecular. Beleza? Já é um outro estilo de questão. Primeiro, antes da gente começar a resolver essa questão, eu queria só te lembrar uma coisinha referente à aula passada, mas é importante eu parar agora um minutinho para lembrar você desse detalhe. Vamos lá. Vamos pegar aqui como exemplo a fórmula da glicose. Vocês lembram que a glicose é C6H12O6, correto? Essa fórmula aqui, que eu representei a glicose, eu preciso que vocês lembrem que ela é a fórmula molecular, ou seja, ela é a fórmula real da glicose. Aí eu ensinei na aula passada que para a fórmula molecular virar a fórmula mínima, você simplifica os índices de atomicidade. No caso, como os índices aqui ó, são 6, 12 e 6, eu consigo dividir todo mundo por 6. Então, se eu dividir a fórmula da glicose por 6, eu vou ter um carbono, eu vou ter 2 hidrogênios e eu vou ter um oxigênio. Confere? Essa fórmula da glicose aqui que eu desenhei, galera, ela é qual fórmula da glicose? É a mínima, não é? É a fórmula mínima ou fórmula empírica da glicose. Então, vocês devem ter percebido que a fórmula molecular ela é dividida por um fator, você simplifica, e essa fórmula vira a fórmula mínima. Galera, pela mesma lógica, se eu pegar a fórmula mínima e multiplicar por 6, eu vou ter a fórmula molecular. Então, vê se vocês concordam com essa expressão que eu vou criar aqui, ó. Nós podemos dizer para uma substância que a sua fórmula mínima vezes um fator de multiplicação vezes um número inteiro, isso aqui vai dar a fórmula molecular da substância. Vê se faz sentido, galera, aí na cabecinha dos senhores, essa expressão matemática que eu acabei de escrever aqui, ó. A fórmula mínima vezes N é igual à fórmula molecular, ou seja, quando você pega a fórmula simplificada de uma substância e multiplica por um certo número, você vai ter a fórmula molecular. No caso da glicose, vocês perceberam que esse fator de multiplicação vale 6. Mas isso aqui, galera, vai variar de substância para substância, é óbvio, né? Vale lembrar que esse N aqui, galera, ele é um número inteiro, tá? É um fator inteiro. Captou bem a ideia?
Agora eu vou aplicar com vocês essa expressão matemática nessa questão que a gente acabou de ler o enunciado. Vocês perceberam que ele deu a fórmula mínima, ó. A fórmula mínima da substância é CH2. O que eu vou fazer, galera? Como eu não sei a fórmula molecular, eu só sei a massa da fórmula molecular, que é 70, eu vou simplesmente calcular aqui a massa da fórmula mínima, tá? Lembrem-se que o carbono tem massa 12, com 2 hidrogênios vai dar 14. Então, esse 14 aqui, galera, é a massa da fórmula mínima, tá? A fórmula mínima tem essa massa, 14. Agora, lembram? Fórmula mínima vezes N vai dar fórmula molecular. Só que no caso da quarta questão, galera, eu não tenho as fórmulas, eu tenho as massas. Mas eu posso substituir as massas nessa expressão matemática que vai fazer o mesmo efeito. Ou seja, a fórmula mínima, que tem massa 14, ó, vezes um fator de multiplicação que eu ainda não sei quanto é que é, tem que dar a fórmula molecular. E a fórmula molecular, vocês lembram que o próprio enunciado da questão falou que vale 70. Então, se a fórmula mínima pesa 14 e a fórmula molecular pesa 70, qual é o fator de multiplicação que a fórmula mínima tem que receber para virar fórmula molecular? 5, não é, galera? Esse N aqui, ó, ele vale 5. Isso quer dizer que se a fórmula mínima for multiplicada 5 vezes, ela vai dar a fórmula molecular. Vamos fazer o test drive aqui, galerinha? Vamos lá, ó. Fórmula mínima CH2 multiplicada por 5 tem que dar a fórmula molecular. 1 carbono vezes 5 vai dar 5 carbonos, 2 hidrogênios vezes 5 vai dar 10 hidrogênios. Essa aqui, galera, é a fórmula molecular da minha substância, resposta aí da questão número 4. Vocês entenderam a lógica? E um detalhe, se você calcular a massa do C5H10, vai dar exatamente o 70. Então isso significa que o fator que multiplicou a fórmula mínima para dar a fórmula molecular foi 5. Vocês perceberam que eu descobri isso de uma maneira muito simples, ó, usando essa expressão matemática. Tudo bem? Mas vamos fazer assim? Vamos ler o enunciado da próxima questão para a gente fazer aquele esqueminha. Eu dar um tempo para você tentar fazer e desenvolver com calma, beleza? Posso chamar o enunciado da próxima questão, meus queridos? Segue na tela. Descobrir a fórmula molecular de um composto que apresenta 40% de enxofre e 60% de oxigênio, cuja massa molar vale 80 gramas por mol. Galera, nessa questão, ele te deu a fórmula percentual e te deu a fórmula, a massa molecular, a massa molar, a massa real da substância. Como fazer para desenvolver essa questão? Eu gostaria muito que você batesse cabeça um pouquinho nela. Show de bola? Pausa o vídeo nesse momento e tenta fazer. Muito bem, galerinha. Essa questão, vejam só, existem 2 procedimentos de resolução para ela. Vê se você conseguiu pensar de uma dessas 2 maneiras. O primeiro procedimento eu vou só falar para vocês, eu não vou executar porque eu acho que vai dar um pouquinho mais de trabalho. E o segundo sim, eu vou executar porque acho que é mais tranquilo. O primeiro procedimento seria você fazer o seguinte. Ele não te deu as fórmulas percentuais? Você poderia achar a fórmula mínima. Lembram nos primeiros exercícios como a gente fez? Você vai seguir aqueles procedimentos dos primeiros exercícios. Dividir as porcentagens pela massa da tabela periódica, achar a fórmula mínima. Depois que você achou a fórmula mínima e você tem a massa da fórmula molecular, você vai fazer igual eu fiz a quarta questão, ó. Você vai descobrir qual é o fator de multiplicação para a mínima virar molecular. Mas, galerinha, eu sinceramente acho que vai dar muito trabalho fazendo desse jeito. A gente pode pensar numa segunda opção que seria a seguinte, ó. Ele não falou que a massa molar da substância vale 80? Então vocês vão concordar comigo que esse 80 gramas é a massa de toda a substância. É a massa total e isso representa 100%. Ele falou para você na questão que 40% dessa massa é enxofre. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou calcular logo 40% de 80, porque eu sei que esse X que eu achar já vai ser a massa do enxofre que existe naquela substância.
40% de 80, galera, vai dar 32. Então significa que esse meu composto ele tem 32 gramas de enxofre. Pela mesma lógica, 60% de oxigênio. Então, peraí, se a substância tem 60% de oxigênio, 80 gramas, que é a massa total, representam 100%. 60% dessa massa é oxigênio. E aí eu vou ter 60% de 80, que isso aqui vai dar 48. Então a gente vai ter 48 gramas de oxigênio. É claro, gente, que essa segunda regra de 3 eu nem precisaria ter feito, pelo seguinte motivo. Se 32 gramas é enxofre e a massa total é 80, a diferença de 32 para 80 tem que ser a massa do oxigênio. Não é verdade? 48 mais 32 tem que dar 80. Afinal, a substância é formada só de enxofre e oxigênio. Beleza? Galera, agora eu vou achar número de mols. Para achar número de mols, vou dividir pela massa da tabela periódica do enxofre, que é 32. Isso aqui, galera, vai dar 1 mol de enxofre. Vou dividir o 48 pela massa da tabela do oxigênio, que é 16. 48 sobre 16 vai dar 3 mols de oxigênio. Como essa substância tem 1 mol de enxofre e 3 mols de oxigênio, isso significa que a fórmula molecular do composto é SO3. E um detalhe, galera, se você calcular a massa do SO3, vai dar exatamente 80. Então isso comprova que a nossa resolução está correta. E professor, mas esse procedimento que o senhor fez não é para achar a fórmula mínima? Galera, nesse caso é uma coincidência que a fórmula molecular e a mínima sejam iguais. Porque vocês vão concordar comigo que 1 e 3 de fato não dá para simplificar. Então essa expressão ela é a fórmula mínima, mas ela também é a fórmula molecular, porque o enunciado da questão falou que a massa da substância vale 80. Então se a massa vale 80, SO3, a soma dessas massas dá 80. Então acabou que essa fórmula já é a fórmula molecular. Quando você calcula a porcentagem, galera, direto da massa molar, você não vai achar a fórmula mínima da substância, você já vai achar direto a fórmula molecular. Para o nosso exemplo, coincidentemente, a gente acabou que achou a fórmula mínima também. Tranquilo? Mas vamos fazer assim? Mais uma questãozinha nessa pegada, porque eu sei que só uma não vai ser suficiente. Vamos ler o enunciado comigo? Pintando aí na tela. Um composto cuja massa molar é 284 gramas por mol apresenta 43,6% de fósforo, 56,4% de oxigênio. Determine a fórmula molecular desse composto. Galerinha, uma questão na mesma pegada aqui da anterior. Então vamos fazer o seguinte? Pausa o vídeo agora e manda bala aí tentando fazer. Muito bem, galera, mesmo procedimento anterior. Lembram que a questão deu a massa molar da substância, que é 284? Então vamos fazer assim, ó. 284, que é a massa total da substância, está para 100%. Vocês viram que a questão falou que 43,6% da massa dessa substância é fósforo. Então vamos achar qual é a massa de fósforo que está contida aí nessa substância. Esse X aqui, galera, quando você fizer a nossa regrinha de 3, vai dar um número um pouco quebrado, mas aproximadamente 124 gramas de fósforo, ok? Arredondando aí 124. O próximo, galera, mesmo esquema, ó. 284 representam 100% da nossa substância. 56,4% será oxigênio. Quando você fizer essa regrinha de 3, galera, esse Y aqui vai dar 160 gramas de oxigênio. Mas, mais uma vez, vocês perceberam que não seria necessário ter feito essa regra de 3. Se 124 é fósforo, a diferença de 124 para 284 é 160. Então já poderia fazer direto essa diferença, o que seria matematicamente mais fácil, tá? Fiz a regrinha de 3 para ficar bem claro que os dois resultados somados dão 284. Próximo passo aqui, galera, dividir pela massa da tabela periódica
Massa da tabela periódica do fósforo vale 31. Essa divisão aqui, galera, vai dar exatamente 4, quer dizer que a gente tem 4 mols de fósforo. Vou pegar o 160, vou dividir pela massa da tabela periódica do oxigênio, o resultado disso aqui vai dar exatamente 10 mols de oxigênio. 4 mols de fósforo, 10 mols de oxigênio. 4 mols de fósforo, 10 mols de oxigênio. Isso significa que a fórmula molecular da nossa substância vale P4O10. Um detalhe importante. Quer conferir se o teu resultado está certinho? Calcula a massa do P4O10. Bateu 284? Show de bola! É um forte indício de que a tua resolução está certinha. E outra, galera, essa fórmula aqui que eu achei é a molecular ou é a mínima? É a molecular. Motivo? Se você somar a massa do P4O10, vai dar 284. 284 é a massa molar. É a massa da molécula real. Vou te dar mais um motivo para você pensar que esse P4O10 é a fórmula molecular. 4 e 10 dá para simplificar? Claro que sim. Você poderia dividir isso aqui por 2, não é? Dividindo por 2 aqui, dividir por 2 aqui e simplificar. Aí você obteria a fórmula mínima. Ficou tranquilo, meus queridos? Faz o seguinte, tira o print aí do último quadro, ok? Ficou tudo muito claro, galera? E esse foi o nosso vídeo de hoje, galerinha. Finalizamos a parte de determinação de fórmulas, essa sequência completa de videoaulas para estequiometria. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então deixe seu like para ajudar no fortalecimento desse trabalho. Compartilha com todos os seus amigos e fala para eles que aqui tem química gratuita e de qualidade. Qualquer dúvida, galera, é só deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês. Aproveitem também e me sigam nas redes sociais. Vou deixar no final do vídeo algumas sugestões de playlists também de outros temas da química que eu já gravei aqui especialmente para vocês. Combinado? Vou ficando por aqui e muito em breve eu vou voltar, porque isso aqui não acabou não. Tá só começando a nossa playlist de estequiometria. Forte abraço para todos vocês, galera. Até uma próxima. Valeu!